bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Já quero começar me apresentando, eu sou a Francofani e hoje eu venho aqui nesse vídeo contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu acredito que é importante a gente compartilhar as nossas histórias porque pode ser que pessoas se identifiquem e pode ser que a gente contando o que a gente está passando ajude outras pessoas a passarem por situações parecidas. Então no vídeo de hoje eu vou contar a minha história e vou contar pelo que eu tô passando. Eu tenho a síndrome do ovário policístico, então eu acho super interessante falar sobre isso e eu acho super interessante buscar informações sobre isso, sobre como melhorar minha qualidade de vida e sobre como me livrar disso. Então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu tô passando, eu vou contar pra vocês como eu cheguei hoje até aqui, né, na situação que eu tô, e eu espero ajudar quem tá passando por essa situação a conseguir passar muito bem por ela. Então vamos aproveitar pra gente trocar experiências. Quem tiver alguma história para contar pode colocar aqui nos comentários, que eu vou adorar saber a história. Quem tiver dicas de como passar por isso também pode colocar aqui no comentário. E também eu quero convidar vocês a se inscreverem neste canal, a curtir esse vídeo, dar o like e também ativar as notificações para receber mais novidades do nosso canal. Então vamos lá pro vídeo. Bom, a minha história começa quando eu era criança. Eu nunca fui uma criança no padrão normalzinho, magrinho, peso normal. Eu sempre fui um pouquinho mais gordinha, principalmente a partir dos meus 3 anos, depois que eu tive uma infecção no ouvido que fez com que eu tivesse que tomar medicamentos que me fizeram engordar. A partir disso, eu sempre tive essa luta com o peso, né? Eu sempre emagreci, engordei, até que um momento eu só engordei. E eu sempre fui uma criança, né, uma menina muito desenvolvida. Então, com 9 anos eu já tinha busto, já tinha cintura, quadril. E com isso... Luna? Luna? Vem aqui, vem. Deixa a mamãe gravar. Deixa. Te amo. Então, como eu tava falando, né, eu sempre fui uma menina muito desenvolvida, sempre tive busto, cintura, então com 9 anos eu já tinha um corpo de uma mocinha. E... Oi, filha! E com isso, acabou que com 11 anos eu já virei mocinha, tive a minha primeira menstruação. Bom, no início, como acontece com a maioria das meninas, a minha menstruação sempre foi irregular. E sempre tive muitas cólicas e tal. Mas chegou num ponto que a minha menstruação ficava 3 meses sem vir. Eu tinha muitas espinhas, eu tinha muita cólica. Então até com 16 anos eu decidi procurar uma ginecologista para ver o que estava acontecendo. Então eu fui até a ginecologista, fiz uma ultrassom normal mesmo na barriga. E aí ela verificou que eu tinha cistos no ovário. E que eu tinha um ovário maior do que o outro, o volume não estava muito certo. Então aí já começou a minha história com a síndrome do ovário policístico. Apesar de que naquele momento não ter ficado muito claro para mim que era a síndrome do ovário policístico, nunca tinha ouvido falar sobre. E a primeira medida que a médica me passou foi o quê? O anticoncepcional. Então com 16 anos eu comecei a utilizar anticoncepcional. O anticoncepcional trouxe muitos efeitos colaterais. E o principal deles foi a enxaqueca. Então eu comecei a ter dores de cabeça terríveis, muitas dores de cabeça. Bom, eu continuei utilizando o anticoncepcional, até mesmo tendo indas e vindas, né? Quando eu parava, minha menstruação ficava irregular, tudo. E continuei usando o medicamento para ver se eu conseguia amenizar. Mas o que eu não sabia é que eu tava tampando o sol com a peneira. Porque com o tempo eu percebi que a síndrome do ovário policístico é algo muito maior e que não está envolvida apenas com a questão da menstruação, vir ou não vir. Ela está envolvida com outros fatores. Muitos médicos falam que a síndrome do ovário policístico nem deveria chamar síndrome do ovário policístico, mas sim uma síndrome metabólica, porque ela interfere em todo o funcionamento do nosso organismo. Bom, então eu sempre convivi com essa falta de normalidade da minha menstruação, com as espinhas
e com todos os efeitos que a síndrome do ovário policístico causa na mulher. E foi passando o tempo, principalmente nos últimos anos, que eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão da síndrome do ovário policístico. E chegou num ponto que eu percebi que tomar um anticoncepcional não ia me curar, não ia acabar com essa situação. Até mesmo porque eu fui novamente na médica, ela me passou novamente o anticoncepcional, eu tomava o anticoncepcional, na hora que eu ia fazer o exame, tava tudo do mesmo jeito, o cisto tava lá. Então era só eu parar o anticoncepcional, que as espinhas voltam, que a cólica volta, a menstruação não desce, então tava ali. E paralelo a isso também teve sempre a história do peso. Então, como eu falei, eu sempre emagreci, engordava, e chegou num ponto que eu só engordava, principalmente depois que eu entrei na faculdade, depois dos meus 18 anos, eu só engordei. Bom, então chegou num ponto que em 2018 eu tava cansada disso, de ter enxaqueca, por causa do anticoncepcional e outros motivos, dessa menstruação irregular, e aí eu decidi procurar novamente o médico. Porque também eu tinha decidido parar de tomar anticoncepcional. Por conta que eu percebi que não adiantava eu tomar anticoncepcional, que o meu cisto no ovário não ia sumir não com anticoncepcional. Então eu procurei novamente um médico, um ginecologista, isso foi no início de 2019. E esse médico me pediu vários exames, a ultrassom, tudo, e entre os exames de sangue, ele me pediu um exame de resistência à insulina. Eu fiz esse exame, nunca tinha feito na minha vida, sempre fiz de glicemia, essas coisas. A minha resistência à insulina deu muito alterada. Bom, com isso ele me passou para uma nutricionista, porque também como eu tinha o excesso de peso, eu ia ter que mudar essa situação. E ele deixou bem claro para mim que para eu conseguir reverter esse meu quadro, eu teria que emagrecer. Bom, eu fui na nutricionista, só que em 2019 eu não levei muito a sério, sabe? Eu sabia que eu tinha que mudar para conseguir melhorar. Eu sabia que do jeito que tava não dava para ficar. Eu queria mudar porque eu não queria mais usar anticoncepcional, mas ainda não me deu o estalo. Bom, então eu fui meio que fazendo dieta, mas não fiz nada. E com isso eu fui deixando, e a minha saúde foi piorando. Até que no final do ano passado, no final de 2019, eu tive um probleminha e tive que procurar a ginecologista novamente. Bom, a primeira coisa que ela me perguntou, qual foi sua última menstruação? Fazia 60 dias que não tinha descido pra mim. Aí ela falou assim, não tá certo isso. Aí eu contei pra ela que eu tenho um histórico de cistos no ovários, tudo. E aí ela me pediu de novo vários exames. E novamente o de resistência à insulina. Pra minha surpresa, a resistência à insulina tinha dobrado do resultado anterior. E tava pior ainda. Então ela foi bem sincera comigo. Ela falou assim, você precisa emagrecer. Senão você não pode engravidar. Você não vai conseguir reverter essa situação. E ela foi bem drástica e ela me proibiu até mesmo de engravidar. Aí eu falei, nossa, caramba, eu tô tão ruim que eu não tenho a capacidade de gerar uma vida, porque eu posso prejudicar tanto a minha saúde como a saúde dessa vida que pode vir a chegar. E isso mexeu tanto comigo que eu resolvi então mudar. E com isso, e também pesquisando em outras fontes, como eu falei, eu percebi que a síndrome do ovário policístico não é só realmente a menstruação atrasada, a espinha no rosto. É algo muito maior, é algo a ver com o funcionamento do meu corpo. E para eu conseguir melhorar isso, eu teria que mudar o meu estilo de vida. E foi aí que eu decidi então mudar o meu estilo de vida. Então eu procurei uma nutricionista, eu tô passando com essa nutricionista e eu tô percebendo que pequenas coisas do meu dia a dia, mudanças na minha alimentação, praticar atividade física, vai ser a solução por aquilo que eu tô passando. Essa nutricionista, então, ela tá me ajudando a passar por isso, a ter essa mudança de estilo de vida. E eu acho que a gente tem que sempre buscar o conhecimento e buscar novas alternativas pra gente estar melhorando a nossa saúde. Então, o que eu queria passar
com esse vídeo para vocês é que se você tem a síndrome do ovário policístico, não se contente em tomar o anticoncepcional e em falarem para você que o anticoncepcional vai resolver o seu problema. Não, ele não vai resolver o seu problema. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Eu falei para vocês que eu tenho a resistência à insulina. Não se sabe se o ovário policístico, a síndrome do ovário policístico é causado pela resistência à insulina ou se a resistência à insulina é causada pela síndrome do ovário policístico. O que se sabe é que eles estão relacionados. E para a gente conseguir melhorar o quadro da síndrome do ovário policístico, a gente precisa melhorar o quadro da resistência à insulina e melhorar o nosso quadro geral de saúde. Então, eu acho interessante a gente saber que a síndrome do ovário policístico não é só a menstruação irregular, não é só as espinhas, não é só ter o cisto no ovário. Isso porque tem muitas mulheres que têm a síndrome do ovário policístico e não têm o cisto no ovário. É importante a gente saber que a síndrome está envolvida com outros fatores e que para a gente conseguir se livrar disso, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Então, hoje em dia, a minha nutricionista está me passando uma dieta, que ela é a dieta low carb, porque é como se eu tivesse uma alergia a carboidrato em função da resistência à insulina. E pra mim é muito difícil tirar o carboidrato, porque você sabe, né? A gente ama o carboidrato. Nossa, como eu amo carboidrato. Um pãozinho, uma pizza, né? Só que vai ser necessário. E outra, ela tá me passando também várias dicas que tá me ajudando bastante nessa fase, principalmente receitas de comidinhas que parecem que são gostosuras, mas na verdade ajudam muito no processo da dieta. Se vocês quiserem também, eu posso passar também essas receitas para vocês. Tem uma em especial que é de uma coxinha de frango maravilhosa, que é uma boa pra gente fazer de lanchinho, de jantar, é super legal. Então assim, se vocês quiserem também, eu posso estar falando mais sobre a minha dieta, sobre o que é essa questão da resistência à insulina, como ela interfere no nosso organismo, na síndrome do ovário policístico. Eu acho interessante a gente conversar sobre isso. E o que eu queria passar para vocês hoje nesse vídeo é que não se contentem com pouco. Busquem informação, busquem mudança de vida. E a gente tá junto nisso. Eu tô aqui com vocês e espero que vocês possam contar comigo e eu também possa contar com vocês pra gente conseguir mudar junto. E você que assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço a sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo e deixa aqui no comentário dicas, o que vocês acharam sobre esse vídeo e o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal, porque tem muita novidade vindo por aí e eu espero que vocês gostem do que a gente está fazendo aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima!